Agora a gente vai ver o comando alinhar, que ajuda muito a deixar esses alinhamentos entre os elementos da nossa diagramação. Vamos então criar aqui alguns elementos. Vou criar um quadrado, vou criar um retângulo e vou criar também um círculo. Tenho 3 elementos, vou colocar a cor cada uma delas rapidinho aqui, ó. Um quadrado amarelo, um retângulo verde e uma circunferência vermelha. Temos 3 elementos. Como que eu faço para trabalhar o comando de alinhar? Nós vamos lá no menu Janela, vamos aqui em Objeto e Layout e vamos em Alinhar. Ele já vai abrir essa janelinha aqui, às vezes abre embutido nesse espaço, tá? E aí tem que clicar aqui para abrir, tanto faz. Vou deixar ele aqui, ó, do ladinho, certo? Então nós temos alguns tipos de alinhamento, ó. Alinhamento aos objetos da esquerda, centralizado, à direita, também nos outros alinhamentos acima, centralizado e abaixo. Certo? Primeiro, sempre a gente vai selecionar os nossos objetos, tá? Vou deixar aqui uma diferença entre eles, só para a gente visualizar. O que acontece? Quando a gente seleciona todos os objetos e a gente coloca aqui para centralizar na parte de cima, o que vai acontecer? O elemento que está mais alto é o quadrado amarelo. Então, essa parte de cima desse objeto vai servir como referência para os demais. Então, tanto o retângulo verde quanto a circunferência vermelha vão se deslocar para cima. Porque a parte mais alta do que foi selecionado foi a nossa referência. Vou dar Ctrl Z. Agora eu vou colocar para alinhar na parte de baixo. Então, a parte mais baixa é aqui essa ponta da nossa circunferência, né? Essa região é a parte mais baixa. Então, tanto o elemento em verde como em amarelo vão descer. Vou dar Ctrl Z. E se a gente colocar para centralizar, pegar as linhas de eixo, ele vai pegar o elemento mais alto, o elemento mais baixo, vai fazer já uma divisão, e dentro dessa divisão ele vai alinhar todos os elementos nessa linha imaginária, vamos dizer assim. Ó. Então eu vou clicar aqui, ó. Percebam que todos os elementos se mexem, inclusive o retângulo verde. Ó. Toda vez que eu clico aqui, ele centraliza. E nós temos aqui então uma linha imaginária, onde o centro de todos os elementos passam por ela. Vou mudar um pouquinho a posição aqui agora, para a gente só verificar nesse outro alinhamento. Ó. Nós temos aqui então alinhar à esquerda, alinhar à direita. É o mesmo esquema. Se eu tenho aqui esse alinhamento verde, que é o que mais está para a esquerda, todos os outros vão para ele no mesmo sentido também. Ó. Então, alinhar à esquerda. Opa, faltou selecionar o retângulo. Alinhar à esquerda. Todos os outros elementos vão ficar posicionados aqui. Ctrl Z, ó. Alinhar à direita. Todos vão ficar alinhados com a circunferência. E alinhado com uma linha de centro, vai ser traçada uma média e todos os elementos vão para essa linha. Então nós temos essas opções. Outra coisa que é interessante é o seguinte, de repente, eu quero alinhar à esquerda, mas eu quero que seja essa linha do amarelo como a nossa referência. Então eu quero que tanto o meu retângulo verde venha e fique alinhado com esse elemento, como também a parte de baixo, né, o vermelho, fique alinhado com essa linha esquerda do amarelo como referência. Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos clicar em todos os elementos, ó, selecionar todos, e vou dar mais um clique no amarelo. Então ele virou a referência, percebam que ele ficou com uma borda um pouco mais grossa. Ele virou a minha referência. Se eu colocar agora alinhar à esquerda, tanto o meu retângulo vai vir para a direita e ficar alinhado aqui, como o meu círculo vai vir para a esquerda para ficar alinhado. Certo? Então, Ctrl Z. Agora, vou fazer a mesma coisa, mas alinhado com a parte de cima do meu quadrado amarelo. Vou selecionar todos os elementos e vou dar mais um clique
Não precisa pressionar o Shift nem nada, tá? Tá tudo selecionado aqui, só vou dar mais um clique no quadrado amarelo. E agora eu vou colocar aqui, alinhar na parte superior. Ele virou nossa referência, ele não se mexeu. Ok? Então temos essas opções. Mais aqui embaixo nós temos a questão do espaçamento entre os elementos, que é muito interessante também. Então nós temos um espaço entre o verde e o amarelo e um outro espaço entre o amarelo e o vermelho. Se nós selecionarmos aqui, ó, os três elementos e clicarmos aqui no espaço horizontal, distribuir espaço horizontal, ele vai distribuir igualmente esses espaçamentos. Ó. Então eu sei que tem o mesmo espaço do verde para o amarelo e do amarelo para o vermelho. Eu posso também alterar esse espaço se eu quiser. Se eu quiser que fique, por exemplo, 25 milímetros. Vou colocar 25 aqui e vou clicar em distribuir espaço horizontal. Ele vai deixar esse espaço que eu determinei. Se eu quero que fique apenas 5 milímetros, digito 5 e venho e clico aqui, espaço, distribuir espaço horizontal. Ele vai reduzir o espaço. Mesma forma, eu posso também fazer verticalmente. Então, vou selecionar aqui ó, os objetos, distribuir espaço horizontal. Certo? Vou fazer de novo. Ó, só para a gente verificar. Distribuir o espaço horizontal. Né? Selecionei todos os objetos, vou dar um clique no quadrado amarelo, ou seja, ele virou a referência, ele não vai se mover. O que vai se mover são os outros dois objetos. E vou clicar aqui. Ele ficou o mesmo espaçamento, certo? Mesmo que eles estejam fora de posição, eles têm o mesmo espaço vertical. E eu posso também alterar esse espaço, ó, vou colocar aqui 25, e coloco espaço vertical, coloco 10, espaço vertical, eles vão se movendo. Se eu quiser centralizar aqui, deixo todos alinhados, certo? Então eu usei o amarelo agora como referência, ele não se moveu, os outros elementos é que se moveram. Então essa é a ferramenta de alinhar.